presença de Deus não for com o povo, eles não tem como seguir. Não tem como eles seguirem se Deus não fosse guiando eles. E para não destruir o povo, Moisés pede que o próprio nome dele seja riscado do livro da vida. Ele disse, se eu não perdoar esse povo, então risco meu nome. Então Moisés ele assume ali o papel de Cristo, ele assume o papel de intercessor, de mediador entre Deus e o povo de Israel, oferecendo a própria vida para que o povo de Israel pudesse viver. Então você vê um exemplo aí de um líder que assumiu as dores do povo, se importou com aquele povo, mesmo o povo não se importando com ele. Eu tenho certeza que ninguém naquele povo se importava se Moisés ficava gripado, se Moisés tinha uma dor de garganta. O povo só queria mesmo destroçar a vida dele, acabar com a vida dele, porque queriam voltar para o Egito. Mas Moisés, ele amava aquele povo, amava, se identificou com aquele povo. Ele foi desde príncipe do Egito até líder do povo de Israel. Ele assumiu ali a sua origem judaica e ali ele se identificou com aquele povo até estar a ponto de se oferecer no lugar deles. Então isso Clarinha explicou ontem belíssimamente. Então hoje nós vamos para o estudo adicional. Diz o seguinte, a lição dessa semana destaca a obra de Deus em favor do seu povo. O Senhor pode fazer em nós infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém. Efésios 3:20. Mas nós não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer nossos desejos pecaminosos, porque isso leva à idolatria. Como nós vimos, a idolatria tem três formas de você ser idólatra. Você pode idolatrar coisas, como era o caso do povo de Israel, que adorava ídolos físicos. Você pode idolatrar coisas. Você pode idolatrar pessoas, que é um caso mais comum de idolatria. Como você pode se auto-idolatrar. Tem gente que não idolatra mais nada a não ser ele mesmo. Tem gente que idolatra suas conquistas financeiras, tem gente que idolatra a sua inteligência intelectual, acadêmica. Tem gente que se envaidece e vive um culto a si mesmo a vida toda, os narcisistas, exatamente. Então você pode idolatrar coisas, pessoas ou até você mesmo. Então aqui está dizendo que não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer os nossos desejos pecaminosos, porque isso leva à idolatria. Ou seja, vida cristã é constantemente vencedor cada dia, irmão. Vida cristã é constantemente uma luta contra o seu próprio eu. Enquanto você percebe que você não está tendo que renunciar a nada, você não está sacrificando nada, você não está tendo que fazer nenhuma... que a sua vida está muito confortável, talvez você esteja atendendo aos seus desejos pecaminosos. Ou seja, você está seguindo o fluxo do seu coração, está seguindo ali a correnteza. Quando você sente que você está indo contra a correnteza, que você está começando a lutar contra alguma coisa, tendo que renunciar a alguma coisa que você achava tão gostosa, achava tão normal, aí sim você está vivendo a vida cristã de verdade, que é lutar contra o seu próprio eu, mortificar os seus próprios desejos carnais, suas próprias vontades pecaminosas. Isso é vida cristã. A gente vai lutando contra o pecado após o outro, vencendo um pecado após o outro, até chegarmos um dia que não vamos ter pecado nenhum, porque Jesus vai tirar isso de vez. Amém. Então, a santificação é justamente lutar contra a correnteza, vencer cada pecado, morrer para o mundo. E assim, Jesus vai nos livrando de cada defeito de caráter, de cada falha que a gente tem, até um dia nos dar uma natureza totalmente perfeita. Então, enquanto você satisfaz os seus desejos pecaminosos, você está se auto-idolatrando. Em vez disso, nossa atenção deve estar em Deus e em seu poder. Ele concede a força de que necessitamos para uma vida nova e vitoriosa. Então, quando Deus nos diz para a gente ter uma vida vitoriosa, para a gente vencer o pecado, Ele não diz assim, se vire aí, vencendo o pecado. Vai do seu jeito aí, dê seus pulos para você conseguir vencer, não. Ele diz, olha, eu quero que você seja santo, eu vou lhe dar força para isso. Está aqui minha mão, pegue na minha mão e eu vou ajudar você nisso. A gente passa pelo vale da sombra da morte junto. Então ele ajuda você a passar por isso. Amém. Essa é a beleza de
caminhar com Jesus. Saber que ele não vai deixar você se debater sozinho. Ele ajuda você. Agora, voltando para o caso do bezerro de ouro e das consequências dele. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Antes de continuar lendo, eu queria ler essa segunda pergunta para consideração. Geralmente essas perguntas para consideração, perguntas para refletir da sexta-feira, muitas delas são muito óbvias, muito simples. Mas essas três aqui são três perguntas muito boas. Dá para os professores de escola sabatina aqui amanhã dizer essas três perguntas na lição só para ver a polêmica. Não é tão polêmico não, mas ver a discussão, né? Olha aí. Nós podemos entender a gravidade de uma situação pelas consequências de uma ação ou pela seriedade da reação do que ocorreu. Né? Por exemplo, como é que a gente sabe que um acidente foi uma coisa trágica, que quebrou o osso, que as pessoas ficaram estraçalhadas lá no chão? Porque geralmente quando tem um acidente, brota pessoa de todo lugar para ver ali, para ficar fazendo uma rodinha. Aí tem gritos, aí tem pessoas chorando no ombro do outro. Então a gente sabe a gravidade de um acidente pela quantidade de pessoas que tem ali, pelo barulho que tem das pessoas chorando, enfim. Então, é assim que a gente sabe a gravidade de um acontecimento. Agora, por que Moisés mandou matar todos os que adoraram o bezerro? Por que Deus não... Por que Deus simplesmente não ignorou isso? Eles ficaram um tempo longe de Moisés, a fé deles fraquejou, é a primeira vez que eles tinham ficado longe do seu líder, realmente eles acharam que ele tinha morrido, e sem nada para eles enxergarem, era muito difícil eles continuarem firmes. Por que Deus não fez vista grossa, não deixou passar? Por que Deus mandou matar? Acontece, gente, que para Deus só existe uma consequência para o pecado, que é a morte. Tanto é que você vê que nas leis civis do povo de Israel não tinha prisão, não tinha tortura. Não. Você vê, era sempre ou a morte, para a maioria dos casos, Perdão. ou se não, fiança, pagamento de fiança. Mas Deus sempre considerava que a consequência final de cada pecado era a morte. O pecador tinha que pagar com a vida. Para o pecador não precisar pagar com a vida, aí tinha o cordeiro que morreria no lugar dele. Eu cometi um pecado para eu não morrer, então o cordeiro morre no meu lugar, simbolizando Jesus que vai morrer no futuro. Então, no caso ali, por que não houve assim morte de cordeiro? Tanto é que não existe o santuário ainda, né? Mas por que imediatamente eles tiveram que ser mortos? Lembrando que todos esses que foram mortos ali, eles não foram mortos sem oportunidade de graça. Toda pessoa que recebe o juízo de Deus, ela recebe graça antes. Verdade. Guarde isso. Toda vez que Deus demonstra o seu juízo contra um povo, contra uma pessoa, você pode analisar os registros antes que ela teve um momento de graça, um momento de misericórdia. Antes de Deus ordenar que aquele povo morresse, Moisés foi para frente do povo e disse assim, gente, quem quiser ficar do lado de Deus, venha até mim. E o povo se dividiu. Quem queria continuar na fuleiragem, ficou do outro lado. Quem queria ficar do lado do Deus de Israel, passou para o lado de Moisés. Então eles tiveram a chance de ficar do lado certo. E para cada pessoa nesse planeta, Deus dá muitas e muitas chances. Verdade. Ninguém tem desculpa. Um dia também vai ficar o mundo dividido em dois. Os do lado dos mandamentos de Deus, a fé de Jesus, e os que querem ficar do lado da tradição dos homens. E todos esses dois lados tiveram chances a vida toda. A graça está aí abundante, transbordante, limpa, cristalina, salutar para cada ser humano na face da terra. Um dia vai vir o juízo de Deus sobre a humanidade, mas não é sem aviso, não é sem graça, não é sem misericórdia hoje, certo? Mas nós vamos entender agora por que eles tiveram que morrer. Por que foi uma coisa assim tão drástica? Já até falaram aqui nos comentários.
Deus é o guardião, bem como o soberano do seu povo. Ele exclui aqueles que estão determinados a seguir rebelião, para que não levem outros à ruína. Sabe uma coisa interessante? A destruição dos ímpios, ela é um ato de preocupação de Deus com os salvos. Para os salvos poderem viver bem, é necessário que os ímpios morram. Por quê? Porque imagine um mundo onde os salvos de todas as épocas tivessem que conviver com os ímpios de todas as épocas. Se tivesse a cidade santa ali, mas o resto do mundo fosse habitado pelos ímpios, seria uma tortura, seria uma coisa horrível. Então, para o bem dos salvos, os ímpios um dia vão ter que ser destruídos, junto com Satanás e os demônios, infelizmente. Hoje, a nossa missão é fazer com que a maioria dos que hoje ainda não se pode dizer essa definição, os salvos e os ímpios, não existe isso. Porque cada ímpio pode ser salvo, e aqueles que se dizem estar salvos podem se perder. É só uma questão de decisão. Mas um dia vai ficar esses dois grupos definidos, quem está salvo, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então, os perdidos que não aceitaram a salvação, que não quiseram Jesus, não quiseram a graça, eles vão ter que ser destruídos junto com Satanás, para que os salvos pudessem viver em paz, para que os salvos possam viver em alegria eterna. Olha aí, preste atenção nos comentários que Clara e Jaqueline estão colocando, que são muito importantes. Então, para que o restante do povo de Israel pudesse viver em adoração a Deus, em fidelidade a Deus, aquele grupo que participou do carnaval do bezerro de ouro teria que ser destruído. Poupando a vida de Caim, pegou aquele exemplo de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. Então, tem coisas que Deus faz na Bíblia que servem de lição didática. Por exemplo, Caim, você vê que Caim, Deus poupou a vida de Caim. Deus poderia ter fulminado ele ali. Só que ainda não existia tantas pessoas assim na Terra. Então, Deus decidiu deixar Caim viver com um objetivo. Olha só. A influência exercida sobre os seus descendentes por sua vida e seu ensino determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. Tá vendo? Então, os descendentes de Caim se tornaram tão depravados, tão corruptos, que Deus teve que formatar o mundo. Deus teve que resetar o mundo, restaurar as configurações de fábrica, para que ele pudesse ser recriado novamente. Então, Deus permitiu que Caim sobrevivesse, permitiu que Caim continuasse, para mostrar para o universo as consequências de deixar um pecado sem punição. Deus colocou uma marca em Caim para ninguém matar ele, para mostrar para o universo, olha, eu vou deixar ele viver para vocês verem o que é que acontece. Entendam, gente. Coloquem isso na cabeça de vocês. O grande conflito, ele não é uma briga de rua, que não tem regras, que... Bom dia, neném. Pode sair, viu? O grande conflito, ele não é uma briga de rua, que é uma briga sem regras, é uma coisa assim, sem sentido. O grande conflito, ele segue regras de engajamento, que a gente estudou no trimestre passado, e tem uma plateia, tem uma arena universal assistindo o grande conflito. Então, cada movimento de Jesus e cada movimento de Satanás estão sendo assistidos pelo universo inteiro. Então, esse caso que Deus deixa Caim viver, foi só um ato de demonstração de Deus para mostrar para o universo o que é uma mente governada por Satanás e qual é a influência dessa mente sobre os filhos, sobre os netos, sobre as gerações que vêm depois. Então, por isso Deus deixou Caim viver. Mas no caso dos hebreus lá no bezerro de ouro, Deus não poderia deixar viver, porque o universo já sabia o que é a gravidade do pecado, a gravidade do mal, e ali no caso, aqueles que sobrevivessem ali, se Deus deixasse aquele povo viver e conviver com o restante que não se corrompeu, com o tempo, o que é que aconteceria? Os idólatras iriam passar aquela idolatria para os outros que tinham ficado fiéis. Tá entendendo? Então, olha só. Quanto mais os homens viveram, tanto mais corruptos se tornaram. Assim seria com a apostasia do Sinai. Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados
teriam sido vistos novamente. Então, com o tempo, aquela idolatria ia passar para o restante do povo de Israel e iria se apagar a única luz que Deus tinha no mundo. Então, Deus queria que aquele povo fosse um povo santo, um povo que adorasse a Ele, e que a adoração que o povo tivesse a Deus se tornasse um exemplo para o restante do mundo. Era para o mundo ser convertido, ser transformado ao ver a conduta do povo de Israel, ao ver a adoração do povo de Israel. Então, se Deus deixasse aquilo, que exemplo eles iam dar para o mundo? Os amalequitas, que era o povo que morava ali mais perto do povo de Israel, iam ver, esse povo aí tá pior do que a gente, porque a gente não faz isso aí que eles fazem. Eles constroem um bezerro, fazem um carnaval, uma orgia, 2 milhões de pessoas numa orgia. A gente não tá nesse nível, não. Eles são piores do que a gente. Então, seria uma tragédia para o mundo todo se Deus deixasse aquilo acontecer. Então, para o bem dos salvos, os ímpios um dia vão ter que ser destruídos. Mas, gente, guarde isso. Antes de todo ato de juízo, Deus dá um tempo de misericórdia. Jesus ainda está no santuário, intercedendo por nós. A graça ainda existe. Ainda existe um intercessor, ainda existe um mediador entre Deus e os homens. Amém. Um dia, essa porta vai se fechar, o santuário vai ficar vazio e ele vai vir para julgar. Verdade. Mas hoje, ele ainda está com uma mão estendida para o Pai e uma mão estendida para você, para perdoar os seus pecados, para fazer com que você abandone o eu, para fazer com que você abandone a idolatria, para que você aceite o convite de graça que ele está fazendo e você possa ser recebido no santuário diante da presença de Deus, sem culpa, sem mácula, sem pecado. Verdade. Aceite o trabalho desse intercessor divino. Assim como Deus aceitou ali a intercessão de Moisés, Deus também ouve a intercessão que Jesus faz no seu lugar. Aceite o trabalho dele, aceite a intercessão dele, aceite a obra que ele faz hoje no seu coração, para que você seja transformado, para que todos os ídolos sejam quebrados, Amém. para que Deus reine supremo no centro do seu coração. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana, muito obrigado por esses temas maravilhosos. Agora, Senhor, pedimos por cada pessoa que está aqui, que cada uma delas, Senhor, possa entronizar o Senhor na vida delas, Sim, para que não sinta vontade de construir ídolos, de construir bezerro de ouro no seu coração. Por favor, Senhor, fica conosco, dá-nos um feliz sábado, abençoe esse final de semana que seja maravilhoso em cada igreja, em cada lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem for passar o livro pode arrochar. Amém.